En este vientre, madre tierra, temazcal, las gracias hoy le vengo a dar. En este vientre, madre tierra, temazcal, las gracias hoy le vengo a dar. Fuego sagrado, abuelo huehueteo, gracias le doy por su calor. Fuego sagrado. Oi, gente! Bom, hoje eu tô aqui para falar do meu segundo dia do retiro, né? E o segundo dia começou com o Temazcal. Essas fotos que vocês viram agorinha, quando começou o vídeo, é exatamente aquela Temazcal, tenda, né, que vocês viram aí nas fotos. Ela é montada no chão, né, de terra, e dentro dela, no centro, eles colocam pedras quentes numa temperatura de 60 a 70 graus e algumas ervazinhas para sair uns cheirinhos, coisa e tal. E quando tá naquele ponto, né, de 60 a 70 graus, a gente entra dentro dessa tenda e lá a gente fica muito tempo, não sei quanto tempo, eu acho que umas 2 horas, eu não sei, mas é muito tempo, né? E debaixo daquele calor intenso, sobre efeito de ayahuasca. Então vocês imaginam como é difícil. Bom, né? No segundo dia, eu acordei livre daquela dor de cabeça infernal que eu tava, né? No final do ritual do primeiro dia. Aí eu fiquei toda felizinha, né? Tava sem dor de cabeça, né? Como que eu ia entrar na tenda daquele calor com dor de cabeça? E aí eu tava tranquila. Por quê? Volto a dizer, a nossa mente adora fazer comparações, né? E nesse momento eu tinha feito sim uma comparação da tenda que eu fiz ano passado no outro retiro, né? E na qual eu adorei, eu não entrei muito na força, eu estava tranquila e eu consegui suportar até o final numa boa, dando risada, sabe? E me senti no útero da mãe Gaia. Então assim, foi muito tranquilo ano passado. Então eu comecei a fazer essa identificação e fiquei tranquila, né? Falei, não, vou levar de boa, coisa e tal. Bom, aí a gente tomou café da manhã, isso era bem cedinho, tá? E logo em seguida a gente tomou um copinho pequeno, né, de ayahuasca. Tava ruim pra caramba essa ayahuasca do Temazcal. Excepcionalmente, eu acho que é a mais ruim de todas. Aí tomamos e ficamos deitados, né, ouvindo umas 3 musiquinhas até começar a entrar na força. Tava tranquila, deitei, coisa e tal, ouvi as musiquinhas. E aí a gente foi formar as filas para entrar dentro da tenda, né? Primeiro foram as mulheres. Nessa hora que eu levantei, eu senti um enjoo, mas assim, um enjoo muito forte. E aí veio um pensamento assim na minha cabeça: Viviane, se for para fazer limpeza, faça agora, porque depois lá na tenda vai ser osso, hein? Aí eu levantei, voei lá no gramado e vomitei muito e muito rápido, assim. Era o tempo das meninas estarem entrando na tenda, né? Gente, esse vômito foi o vômito mais bonito que eu tive na minha vida, porque foi uma coisa assim, muito consciente, foi uma coisa muito centrada, foi uma coisa muito rápida, de resolução rápida, sabe? E eu tava feliz, porque eu falei, puxa vida, agora eu não fico mais curtindo peia, né? Assim que eu começo a passar mal, eu vou lá, resolvo e ponto final. Então eu fiquei feliz, né, de ter conseguido ter feito essa limpeza de uma forma rápida e sensata, né, antes de entrar na tenda. Bom, beleza, eu não tava tão na força ainda. Aí eu entrei na tenda, eu fui uma das últimas a entrar. E cara, quando eu entrei, tava um calor tão insuportável lá dentro que veio pensamentos assim na minha cabeça: meu, eles erraram a temperatura, vai todo mundo morrer cozido aqui, porque realmente parecia que tava pegando fogo na tua pele, sabe? Tava muito, muito, muito quente. E pra colaborar, esses dias de carnaval tava um sol de rachar, né? Lá no interior, então faz muito mais, tava assim, tenda 70 graus, né? O calor da tenda mais, assim, o calor do sol, você imagina como é que tava. Bom, aí começaram as músicas, e as músicas da tenda geralmente são tipo essas daí que eu coloquei no começo do vídeo, né? Que fala sobre o Temazcal, dos índios, com fortes batucadas de tambor, gritaria, coisa e tal, que significa cura, né? Bom, o Temazcal, ele serve para purificação, era uma tradição muito forte deles, né? E, bom, aí, cara, eu comecei a entrar na força. Eu comecei a entrar na força, mas assim, não foi força de admiração.
Foi só força de vozes e entendimentos, né? E aí eu tava sentada ainda, eu tava deitada de barriga pra cima. E aí eu começava a passar pensamentos assim, cara, você não vai aguentar, tá muito forte aqui o calor, você não tá aguentando, não sei o quê. Mas só que ao mesmo tempo vinha a voz da mente certa na minha cabeça. Tipo assim, claro que você aguenta, não tá tão insuportável assim, e se você der voz, ou melhor, se você der ouvido pra essa voz que tá te infernizando, que tá te azucrinando, vai ser pior. Então assim, ficou bem e o mal falando comigo o tempo inteiro. A voz certa e a voz errada, né? Vamos dizer assim. E aí eu lá, né, sentada bonitinha, só ouvindo aquele espetáculo dos dois falando na minha orelha, né? E aí eu falei, não, beleza, eu vou ficar de boa aqui, quietinha, Deus tá comigo, né? Porque eu tive uma experiência excepcional na noite passada, que Deus tava comigo, coisa e tal. Mas só que eu não tava muito sentindo isso, entendeu? Por mais que eu buscasse na minha mente certa, eu tava meio à deriva lá, entendeu? Tava meio que me sentindo meio só, entendeu? Tava meio perdida lá no negócio. E aí começou a vir uns entendimentos bonitos até. Eu larguei um pouquinho, né, de ouvir a voz errada e comecei a pensar nas pessoas que amo, fiquei emocionada, chorei, e aí chorava, escorria tudo barro na tua cara, era uma coisa louca, e você não podia limpar porque senão ia entrar mais terra no teu olho, ia ser pior, né? E aí, nessas horas que eu começava a ouvir a mente certa, eu esquecia um pouquinho dos sintomas do corpo, né, físico, que é o calor intenso, insuportável, que parecia que estava queimando mesmo a minha pele. Eu olhava para as pessoas lá dentro da tenda, porque eu falei assim, cara, será que tá todo mundo sentindo isso que eu tô sentindo, né? Esse calor insuportável? Eles devem ter errado a temperatura aqui da tenda, porque não é possível. Acho que todo mundo vai morrer aqui. E vou te falar, o pensamento de morte lá dentro da tenda é incessante. Passa o tempo inteiro, pelo menos passou na minha cabeça o tempo todo, sabe? E aí, tá, beleza. Eu ficava intercalando esses pensamentos ruins com as coisas boas de amor, né? No amor que eu sinto pelas pessoas. Eu comecei a sentir o que é amor de verdade, sabe? É aquele amor assim que você ama as pessoas por amar, do jeito que elas são. E é muito gostoso você amar as pessoas do jeito realmente que elas são, sem você pedir nada em troca, sem você pedir absolutamente para eles mudarem e nem nada, entende? Aí eu pensei no meu filho, pensei bastante no Felipe, sabe? O modo equivocado que eu tava agindo com ele, de querer transformá-lo e não entendê-lo, sabe? E aí eu fiquei bem emocionada, foi um momento bem bonito. E cara, mas só que assim, mesmo eu tendo esses entendimentos bonitos de amor, coisa e tal, o corpo reclamava demais. Aí eu troquei de posição, deitei de barriga para baixo, porque tava muito quente e quem tem prótese de silicone não pode ficar muito exposto lá na tenda, e um jeito que a gente encontrou para minimizar isso é colocar o peito na terra, né, para ficar mais geladinho e coisa e tal. Aí eu falei, bom, agora é a hora de deitar porque tá um calor insuportável aqui, já tá quente, enfim, deitei. Aí, cara, começou a me faltar o ar. Daí começou a me faltar o ar, eu tentava não entrar naquele processo de desespero, né, porque vocês bem sabem, todo mundo aqui já entrou nesse processo de desespero. Quanto mais desesperada você fica, pior, né, ficam os sintomas. Então assim, eu tentava muito respirar o ar, né, puxar o ar, tudo, encher meus pulmões, mesmo com aquela dificuldade, mesmo com aquele ar quente, para tentar estabilizar uma calma aí, entendeu? Eu tinha que encontrar aonde estava aquele meu ser calmo dentro de mim, né? Então assim, foi um trabalho de muito esforço, porque todo momento eu achava que eu ia desistir, a todo momento, sabe? E aí vinham os pensamentos assim, cara, se já tá ruim agora, se eu começar a sentir enjoo, aí na hora eu já cortava esse pensamento e entrava no momento do agora. Daí vinham tipo uma coisa assim, Viviane, não pensa no próximo segundo da tua vida. Você não sabe o que vai acontecer no próximo segundo da tua vida. Então relaxa e fica no agora, porque senão o negócio vai pegar, vai ficar difícil. E era como se fosse instrução mesmo, sabe? De como agir. E eu continuei encontrando esse paralelo de similaridade com a minha vida, né? Então assim, aquelas dificuldades que eu tava passando lá dentro da tenda, eu passava umas coisas assim na minha cabeça que era muito similar com os problemas e com as situações que ocorrem no nosso cotidiano, né? No meu cotidiano, no caso.
E aí, parecia que eu estava sendo instruída a como lidar com essas adversidades no mundo aqui fora, entende? Então eu estava bem consciente de que isso estava rolando lá dentro da tenda, né? E a impaciência era um fator que estava me prejudicando muito. Eu estava extremamente impaciente, né? Passava uma música e aí eu falava assim, nossa, eu acho que essa é a última. Quando vinha outra, aí eu vinha de novo aquele pensamento, acho que esse é o último. Quando vinha outra, cara, aí eu falei, não é possível, dava uma revolta assim, nossa, não acredito, acho que isso aqui nunca mais vai ter fim. Aí vinha, tenha paciência, que na hora certa isso vai acabar. Então assim, não fica ansiando pelo fim, pelo término, antes dele acontecer, que senão você vai ficar muito, muito, muito pior. E é verdade, né, gente? A gente tem mania de estar aqui pensando no amanhã, de estar aqui pensando no mês que vem, estar aqui pensando no ano que vem, não é? Então, assim, tantas águas rolam durante esse tempo que é desgaste desnecessário de tempo e de energia também, né? Porque isso não vai ajudar. Aí, cara, beleza. Veio um pensamento assim, Viviane, numa situação extrema como está aqui dentro, tava assim uma situação extrema, tava extremamente desesperadora aquela situação, tá? Você vai ter que manter a cabeça no lugar e tentar encontrar recursos para autossobrevivência. Veio isso na minha cabeça, né? A todo momento, a natureza, a vida, né, o universo que flui o tempo inteiro te disponibiliza recursos e você precisa encontrá-los, certo? Então, assim, quando você se achar desesperada e achar que não tem mais solução, presta atenção, se centra e olhe ao seu redor, que na verdade é dentro de você. Olhe para dentro e tente encontrar esses recursos naturais que estão disponíveis para você. Aí eu me centrei, respirei, né? Eu virei de lado, veja só. E aí eu deitei com a cara encostada na lona. E nessas, eu comecei a sentir um ventinho vindo por baixo da lona. Aí eu falei, puta, parecia que realmente aqueles pensamentos que estavam na minha cabeça estavam se materializando na minha frente, né? Aí eu percebi que estava vindo ar debaixo da lona, né? Que era justamente o finzinho da lona. Aí eu botei a mão lá e levantei um pouquinho a lona, né? Não dava para levantar muito, mas sobrava assim uma frestinha. E nessa frestinha, bem ou mal, vinha um arzinho para eu poder respirar. Aí quando eu encontrei isso, eu senti muita gratidão porque realmente eu percebi como passa batido o dia a dia, né? Esses recursos naturais na vida da gente, né? Parece que realmente está tudo disponível para você, mas você fica tão cego brigando com o ego, tão cego brigando com as suas revoltas, com as suas necessidades, que você deixa de encontrar esses próprios recursos naturais que estão disponíveis para você, né? E aí eu fiquei com a cara lá, assim, respirando, né, por baixo da tenda, fiquei um bom tempo lá e chegou até um momento que eu pensei assim, nossa, eu fico até mais do que eu posso, né? Ou seja, eu consigo sim ficar mais. E nesse momento veio uma ideia de ser ilimitado pra mim, né? A gente realmente se limita por causa do ego. O ego conta uma mentira pra gente e a gente cai igual pato, tudo pra deixar a gente na miséria, tudo pra deixar a gente, sabe, limitado. E isso, cara, não adianta, acontece e sempre vai acontecer. A única coisa que você pode fazer contra essas ideias do ego, né, é acordar. Não tem jeito. E, enfim, daí tava lá respirando bonitinha e aí começou a passar umas músicas, cara, que tipo de espelho quebrando, sabe? E aqueles barulhinhos do espelho quebrando começou a me dar um enjoo. Daí eu falei, putz, o que tava ruim tá ficando pior, né? Tipo assim. Daí eu falei, calma. Aí eu comecei a mirabolar, assim, tipo, a pensar, bom, se eu vomitar, cadê o saco? Comecei a ficar procurando o saco lá dentro da tenda. Mas eu percebi que quanto mais eu me mexia, mais os sintomas ruins apresentava no meu corpo físico, né? E aí o segredo mesmo da tenda é ficar quietinha, se mexer o mínimo possível, porque realmente o fator se mexer, cara, piora tudo mesmo. Aí eu continuei quietinha lá
e aí aquele ar que tava vindo pra mim já não tava mais suficiente. Aí começou a me dar um desespero, aí veio de novo a voz: calma, tente achar os recursos naturais. Aí eu comecei a cavar, eu comecei a cavar pro buraco, a largura do buraco, assim, fica maior, entendeu? O espaçamento, pra poder vir mais ar. E nessa que eu cavei, cara, eu joguei muita areia na minha cara, na minha boca, no meu olho, puta que pariu. Aí eu fiquei desesperada, porque não dava pra coçar o olho, tinha terra na minha boca, no meu dente, eu cuspi a terra. Aí eu falei, putz, agora o bicho vai pegar. E eu comecei a ficar enjoada, com terra na cara. Aí me bateu de novo o desespero, e de novo veio o ser superior dentro de mim e falou: vamos se centrar, calma, calma. Aí eu peguei a parte interna assim da minha blusa, comecei a limpar meu rosto, né, e cuspia a terra, coisa e tal. Mas só que eu consegui fazer o tal do buraco. O buraco ficou maior e eu continuei lá respirando bonitinho, tá? E, bom, depois dessa música do espelho, aí começou a tocar, e eu sempre achando que ia acabar e não acabava. Isso tudo, todas essas ideias passavam ao mesmo tempo na minha cabeça, o tempo inteiro. Parece que a tua cabeça vai explodir, porque assim, é a voz do eu superior, é a voz do eu inferior, enfim, você fica com a cabeça desse tamanho, sabe? E você às vezes se coloca como participante disso tudo e só fica observando, sabe? A loucura que é, tipo, um falando, outro falando, um monte de voz na tua cabeça, coisa e tal. Aí começou a tocar uma música que eu conheço, e é uma música de tradições antigas, né? Que fala o seguinte: cante para a Mãe Terra. E é uma voz que eles falam assim: a, e, a, o, e, a, o. Meu, esse re, a, o da mulher, cara, começou a vir um enjoo do fundo da minha alma. Um enjoo, meu, eu não tava aguentando. E eu sabia que essa música demora assim, uns 10 minutos, é muito comprida. E eu comecei a sentir enjoo. Aí eu comecei a querer desmaiar. Aí, puta, daí veio tudo aquele negócio, né? Aí eu falei, meu, acho que eu vou sair, não sei o quê. E eu fiquei no inferno mesmo, essa música inteira. Aí chegou um ponto, cara, que eu não tinha nem força de levantar a minha mão pra pedir água, pra pedir socorro, pra pedir qualquer coisa. Eu falei, cara, eu vou vomitar aqui deitada, eu não tô conseguindo me mover. Fiquei em pleno estado de desespero. Quando chegou o pico do meu desespero, a música acaba. Aí eles levantam a tenda, aí eles começam a bater palma porque tinha acabado, né? E aí, cara, eu tava dura, eu tava imóvel, porque eu não conseguia nem ter expressão de felicidade, nem nada, porque eu tava passando muito mal. Aí todo mundo começou a sair da tenda e só sobrou eu lá deitada na tenda. Aí a fiscal mandou eu levantar da tenda. Quando eu fiz o esforço pra levantar, cara, vomitei muito. Eu não sabia se vomitava, se eu deitava pra desmaiar, o que eu fazia. E aí lá eu fiquei acho que mais uns 5 minutos fazendo limpeza e com aquele mal-estar. Aí eu tava quase desmaiando, eles me tiraram da tenda. Eu tô entrando no estacionamento, vou tentar encerrar o vídeo aqui. Eles me tiraram da tenda e eu demorei muito pra voltar a me recuperar, sabe? Eu tava passando mal, eu deitei no gramado, eles jogaram água, até minha temperatura melhorar, demorou. Mas enfim, essa foi a minha experiência com o Temazcal. Eu percebi que realmente eu precisava fazer essa purificação, tá? São muitas coisas que a gente carrega, né, durante o nosso dia a dia, que precisa ser limpado. E eu saí renovada depois de lá, quando cortou o efeito da ayahuasca. Sabe quando você respira com o peito cheio, assim, sabe? E leve e solta, sabe? Então eu me senti dessa maneira depois que acabou o Temazcal e eu tinha me recuperado. São momentos muito difíceis, gente. Não é fácil, entendeu? São momentos de pura superação. Mas quando você vê que você é capaz de superar isso, quando você vê que a tua vontade é maior do que o teu medo, você fica em pleno estado de entrega. E é aí, nesse pleno estado de entrega, que as coisas começam a fluir, que as coisas começam a rolar contigo, né? E eu estava realmente naquele puro estado de entrega, porque eu estava lá falando, ayahuasca, me mostre o que precisa ser mostrado para mim, né? E foi, eu acho que de
é difícil falar, né? Mas esse foi um dos momentos mais difíceis para mim lá no retiro. Teve um outro que eu vou contar amanhã para vocês, né? No terceiro episódio aí da série O Retiro. E eu vou contar o que aconteceu. Mas a experiência do Temazcal para mim foi realmente de se centrar, se focar, ter paciência, né? E entender como acontece esse processo aí da mente e a força que tem aquela vozinha infernal que te põe sugestões ruins e como você compra essas ideias tão facilmente, né? Então esse foi a minha experiência no Temazcal. Eu volto segunda-feira contando a terceira parte aí pra vocês. Um beijo enorme no coração de vocês, um lindo final de semana. Namastê. Agua, y fuego es vapor, limpia y sana el corazón. Agua, y fuego es vapor, limpia y sana el corazón.